Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de fevereiro de 1965, o primeiro contingente de soldados americanos desembarca no Vietnã. Em 9 de fevereiro de 1965, um batalhão de fuzileiros navais fortemente armados desembarcou em Da Nang, no Vietnã, cumprindo uma ordem do presidente norte-americano Lyndon Johnson. Seu objetivo formal era proteger uma base aérea dos Estados Unidos na localidade. Foi o primeiro envio de tropas de combate ao Vietnã do Sul. Houve uma considerável reação ao redor do mundo a esse novo estágio de envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Como era de se esperar, União Soviética e China ameaçaram intervir se Washington continuasse aplicando o poderio militar a favor dos sul-vietnamistas. Reino Unido e Austrália apoiaram a ação dos Estados Unidos, mas a França, antiga metrópole do Vietnã, pediu negociações. Para se proteger da opinião pública, Lyndon Johnson fez com que as decisões sobre o Vietnã não fossem tornadas públicas. Não obstante, houve várias decisões no começo de 1965 que levariam à americanização da Guerra do Vietnã, aumentando os compromissos dos Estados Unidos com o Vietnã do Sul a níveis considerados temerários. Após um ataque Vietcong a um acampamento norte-americano em Pleiku, Johnson ordenou uma represália, bombardeando o Vietnã do Norte em 6 de fevereiro. Mais tarde, isso resultou num programa de bombardeios denominado Rolling Thunder, sucessão de trovões. Em março, decisões do alto comando levaram a uma escalada na guerra em solo. Em maio, Johnson submeteu ao Congresso um pedido urgente para liberar verbas para o esforço de guerra no Vietnã. Em junho, Johnson nomeou o famigerado general William Westmoreland como comandante das tropas e das operações no país. De 16 mil soldados no final do governo Kennedy, a presença norte-americana ascendeu a 184 mil combatentes no final de 1965, alcançando um pico de 537 mil no último ano do governo Johnson. Em certo sentido, foi uma escalada sem respaldo na opinião pública. Não havia um clima dramático em que o povo pudesse ser chamado a cooperar. Na verdade, o aumento de tropas era anunciado sem qualquer espalhafato. Johnson se encontrava em apuros em 1965, em meio à Guerra Fria e a crises internas na política dos Estados Unidos. Uma armadilha estava colocada. O Vietnã do Sul era um aliado vacilante e seu regime estava ameaçado. A opção de não utilizar força militar estava descartada pelo temor de um sucesso comunista na Indochina. Todavia, acreditava-se no governo que o uso de uma força militar irrestrita, como o cruzamento do rio Yalu na Guerra da Coreia, poderia envolver os Estados Unidos num conflito entre superpotências. Johnson acreditava, por exemplo, que um esforço militar total, ou seja, o uso de armas nucleares estratégicas, poderia fazer eclodir uma resposta chinesa ou soviética, ou ainda de ambas as nações, que poderia conduzir a uma guerra nuclear. Sob esta lógica, a ação deveria limitar-se à guerra convencional, destinada a alcançar objetivos delimitados e políticos.
Assim, o plano norte-americano previa provocar os norte-vietnamitas a um nível de sofrimento tal que os obrigasse a negociar com seus rivais sul-vietnamitas. Em decorrência dessa estratégia, os Estados Unidos não titubearam na utilização de bombas do tipo napalm, desfolhantes laranja e outros armamentos químicos proibidos pela Convenção de Genebra. A guerra no Vietnã tornou-se o que os experts chamam de guerra de atrito. Essa guerra de atrito levou os norte-americanos a praticarem crimes de guerra contra a população civil vietnamita, como ocorreu em My Lai, onde crianças atingidas por napalm foram fotografadas por jornalistas que enviaram essas imagens para todo o mundo. Além disso, as imagens de caixões cobertos com a bandeira americana e de soldados com perdas físicas e mentais resultantes dessa guerra, tornadas públicas pela mídia dos Estados Unidos, levaram a uma reação dramática da opinião pública dos Estados Unidos, que passou a exigir em grandes manifestações o término do conflito. A tenacidade dos norte-vietnamitas e da guerrilha Vietcong, amparada por uma secular experiência de guerra, levaram os comunistas a uma vitória histórica. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.